Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o poder do nome de Jesus. Vou dar uma ênfase maior ao poder do nome de Jesus e até versículos da Bíblia. A palavra tem poder no mundo espiritual, com certeza. Vamos ler em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 em diante, que diz assim: E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo forma humana, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma humana de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome. Esse versículo é muito importante. Deus, o Pai, lhe deu um nome que está acima de todo nome, quer seja no céu, na terra ou debaixo da terra, ou no inferno, entre os demônios, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse debaixo da terra aqui está falando não só dos mortos que estão no inferno, mas também dos demônios. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, esse é o primeiro versículo para começarmos. Bom, aqui está bem explícito sobre a obra, o plano de Deus em Cristo, que veio, morreu na cruz do Calvário, Deus o Pai ressuscitou e levou aos céus. E a Bíblia aqui diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então não importa o nome do demônio, do principado, até mesmo do diabo ou Satanás. Não importa. O nome de Jesus está acima de todos. Não importa o nome do homem e da mulher, não importa. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Então, o nome de Jesus, o que a Bíblia está passando aqui, esse versículo, em outras palavras, está dizendo o seguinte: olha, a autoridade máxima é Jesus. Inclusive, ele disse, lá em Mateus capítulo 28, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, o nome de Jesus é poder, é o nome que está acima de todo nome. Nós podemos ver ainda que em Marcos, capítulo 16, do 15 em diante, ele fala: em meu nome expulsaram os demônios, falando novas línguas. Em meu nome, é no nome de Jesus. Lucas 10, 19, diz que ele nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então não importa a armadura ou a arma que o inimigo venha contra nós, o nome de Jesus tem poder sobre essas armas. Não importa a seta, não importa a maldição, não importa a macumba ou mandinga, não importa o que fizeram ou que fazem contra a nossa vida, porque o nome de Jesus está acima disso aí. Não importa o demônio que está manifestado, o nome de Jesus está acima. Ou o Senhor dos Exércitos, que dá no mesmo, está acima. Estão falando de guerra espiritual, então eu gosto muito de falar Senhor dos Exércitos também. Está acima. Outro versículo que a Bíblia fala é sobre após a ida de Jesus Cristo aos céus, os discípulos usaram o nome de Jesus. Veja que apóstolo Pedro, no capítulo, vamos ver aqui a Bíblia, Atos dos Apóstolos, no início, os discípulos começaram a usar o nome de Jesus, porque eles tiveram experiências tremendas com Deus. No capítulo 3, no versículo 6, ele diz: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Imediatamente o paralítico se levantou. Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Então usa o nome de Jesus, amado. Amém? Eu não sei o que você está passando, o que vem passar, mas se alguma coisa estranha acontecer, usa o nome de Jesus, porque ele tem poder. Outro ato ainda, vamos ler Atos 5, no versículo 15, diz assim, Atos 5 e 15. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em caminhos, para que até mesmo a sombra de Pedro, quando eles passassem, cobrisse alguns deles, porque até a sombra de Pedro curava através do nome de Jesus, porque Pedro pregava Jesus, ele não pregava ele mesmo. E ainda em Atos capítulo 4,
E o versículo 29 diz que eles pregavam com ousadia. E o versículo 30 diz: enquanto estendia as mãos para curar, eles estendiam as mãos para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Santo Filho Jesus Cristo. Pelo nome de Jesus, pelo santo nome de Jesus. Eles faziam sinais e prodígios. Então, o nome de Jesus tem poder. Use o nome de Jesus. Eu me lembrei agora de dois fatos lá na igreja, que eu dei muito tempo aula de discipulado, e na apostila que nós tínhamos lá, não tinha essa matéria, o nome de Jesus. Então, eu adicionei essa matéria, dei uma aula sobre isso. Todas as vezes eu dava aula sobre o nome de Jesus também. E uma determinada aluna, ela disse que acordou na madrugada com o pé dela doendo muito, e inchado. Ela disse que não sabe acontecer, se foi algum inseto que mordeu, não sabe. Aí ela disse que foi tentar colocar o pé no chão e não conseguiu de tanta dor. Aí ela lembrou-se da aula, ela disse que botou a mão em cima do pé onde estava inchado lá e repreendeu a enfermidade no poder do nome de Jesus. Ela disse que voltou para cá e foi dormir. Quando acordou, o pé estava completamente curado, sarado. Irmão, não convertido é uma bênção. Crente antiga que é difícil acreditar nas coisas, ou de fazer as coisas. Mas o novo convertido é uma bênção. E um outro novo convertido também veio falar comigo, que eu te ensinar também um pouco de batalha espiritual, só um básicozinho, bem leve, porque o novo convertido não pode entrar nesses conhecimentos de batalha espiritual no momento. E ele disse que o pai dele e a mãe dele, todo dia tem uma briga na casa dele. Ele disse, todos os dias praticamente, meu pai e minha mãe, eles brigam em casa. E ele disse que estava no quarto quando ouviu os pais brigando. E ele disse que a briga era feia e a discussão ia nos altos, nos palavrões, etc. Ele disse que lembrou do que eu tinha falado e foi lá na porta do quarto, fechou a porta do quarto e estendeu as mãos para a sala e disse, demônio, sai agora da minha casa em nome de Jesus. Ele disse que foi terminando de falar o nome de Jesus e houve silêncio total na sala. Aí ele disse que viu na mente dele assim, isso ele me contando, né? Ele disse, rapaz, eu pensei que o pai tinha matado manhã. Ele disse assim, ele abriu a porta, ele disse que o silêncio foi imediato. Ele disse que abriu a porta e veio esse pensamento na mente dele, ele correu para a sala. Ele disse que quando chegou na sala, o pai dele estava parado, olhando para a mãe dele. E a mãe dele estava parada, olhando para o pai, como se tivesse assim, congelado os dois. E de repente, cada um saiu para fazer uma coisa diferente e a discussão acabou. O poder do nome de Jesus. É nosso, é herança nossa. Deus, através de Cristo, nos deu uma procuração. E foi assinada com sangue, o sangue do Calvário. E essa procuração pertence a todo cristão, a todos que servem a Deus com sinceridade. Podemos usar o nome de Jesus. Temos que crer no nome. Temos que crer no nome não só para a salvação. O problema é que a maioria de nós só cremos no nome para a salvação. Somos salvos, mas não cremos para realizações de sinais, de milagres, de expulsar demônio, de curar os enfermos, ou se curar a si mesmo também. Infelizmente, não praticamos isso. Mas começa a praticar, crente. Antes de tomar um remédio para dor de cabeça, coloca a tua mão na cabeça e repreende. Antes de tomar um remédio para qualquer enfermidade, primeiro você repreende e dá um tempo. Se não passar, tu toma teu remédio. Mas vai tentando, vai fazendo assim até você ver que um dia vai acontecer. E quando acontecer, nunca mais você vai tomar remédio na sua vida. E você vai ajudar outras pessoas. Amém? É porque nós não usamos o nome de Jesus. O inimigo não quer que você saiba disso. Agora, uma arma espiritual também que o diabo não gosta que você leia na sua casa, está em Deuteronômio, capítulo 18. Isso aqui já é batalha espiritual da pesada. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Vamos ver aqui, Deuteronômio 18, do 9 ao 15. Você pode até ler isso na sua casa. Isso aqui, o Salmo 91, os Salmos 46 e Apocalipse. Eu vou ver qual é o capítulo do Apocalipse. Mas esse aqui o inimigo ele não gosta que você lê na sua casa. Isso em batalha espiritual, irmãos, isso aqui já é, eu posso dizer, a vitória já garantida para você. Você vai ler Deuteronômio do 18 ao 15. E no final ele diz assim:
E o Senhor teu Deus despertará um profeta no meio de ti. Quando você lê isso aqui, e o Senhor Deus despertará um profeta no meio de ti, você fala, esse profeta é o Senhor Jesus. Este profeta é o Senhor Jesus. E de teus irmãos como eu, a ele ouvirei. E esse profeta de fato é o Senhor Jesus. Amém? Então você pode ler também o Salmo 46, o Salmo 91, isso em batalha espiritual. E em Apocalipse, é uma passagem que fala contra a Babilônia, que a Babilônia caiu. O inimigo, ele não gosta de ouvir esses versículos quando eles são lidos. Só que ele é longo, isso é uma batalha espiritual de longo, certo? É o capítulo 17, o capítulo 18 e o capítulo 19. Mas você vai ler tudo isso em batalha espiritual, depende do momento da libertação. Você pode só ler um desses capítulos aqui, mas são tremendos em batalha espiritual, tá certo? Outra coisa, você pode deixar a sua Bíblia aberta, já falei isso antes, não é amuleto, mas o diabo ele não gosta de ver Bíblia aberta. Ah, mas no Salmo 91 não tem mais poder, não tem mais poder em Salmo 91, não. Em qualquer parte da Bíblia, deixe sempre a sua Bíblia aberta, a minha sempre fica aberta, as minhas Bíblias ficam geralmente sempre abertas, uma Bíblia em cada ou duas estão sempre abertas aqui. É amuleto? Não, mas porque o inimigo ele não gosta de ver esse livro aberto, ele gosta de ver o livro fechado. Porque livro fechado dá a ideia de que ninguém está lendo, ou praticamente ninguém lê. Também serve, não vou dizer como um amuleto, mas a Bíblia é a palavra de Deus. O inimigo não quer também ela aberta, nem lida, nem praticada. Amém? A palavra tem que ser lida, tem que ser praticada, com certeza. E tem que deixar sempre aberto. Sempre aberto. No mundo espiritual, há uma implicação muito grande, boa para o crente, quando a Bíblia está aberta. Tá certo? Bom, cabe a cada um acreditar ou não em algumas coisas que eu falo. Você não é obrigado a acreditar naquilo que eu estou falando. Mas, pelo menos, os versículos que eu cito, você pode conferir lá e se alguma coisa você pode fazer esse comentário aí. Tá certo? Mas não esqueça, o nome de Jesus tem poder. A palavra tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Amém? O nome de Jesus que está acima de tudo. Então proclama esse nome, conclama este nome, vive este nome, fala este nome. Outra coisa muito interessante, existe até na internet e em alguns crentes piadas com o nome de Deus. Piadas com o nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Depois que usar o nome de Jesus não funciona. Porque Deus não se agrada dessas coisas. Não se brinca com o sagrado. Há muitas piadas, os crentes começam a rir, até compartilham piadas envolvendo o nome de Jesus. Crente, pelo amor de Deus, isso é coisa do cão, é obra do diabo. Envolvendo o nome de Deus, as coisas sagradas, envolvendo a Bíblia. Isso é coisa do diabo, coisa do cão. Não escute, não compartilhe. Se você escutar sem querer, ficou ali. Não reparte com ninguém. Amém? Porque Deus não se agrada dessas coisas. Depois, se mesmo o crente opina na oração e nada acontece, fala o nome de Jesus e nada acontece. Por quê? Porque estão envolvidos com as coisas do cão. Até mesmo crentes espirituais começam com essas brincadeiras no nome de Jesus, depois está pagando o preço, está sofrendo e Deus não vai lá não. Por quê? Porque deu brecha para o inimigo. E às vezes Deus permite, às vezes a gente pensa que não dá brecha, né? Mas geralmente a gente dá, não existe pessoas que não dê brecha, não existe crente perfeito, não existe um super crente aqui na terra, não existe esse. Todos nós somos falhos, somos imperfeitos. O único perfeito que passou pela terra foi o Senhor Jesus. Ele sim, não tinha pecado algum, mas nós damos brechas. Quer ser com palavra, com atitude, com ação. Hoje a gente está dando glória, amanhã a gente pode amanhecer o dia aborrecido, devido a alimentos, devido a hormônios, devido a testosterona. Muita coisa pode mudar o nosso comportamento. E a gente, se querer, pode dar brecha sim. É normal e é natural, tá certo? Mas venhamos fechar as brechas. E outra coisa, Salmos 139, um dos últimos versículos diz assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Irmãos, uma vez um pastor disse assim para mim: de vez em quando você precisa perguntar a Deus se há algum caminho mau na sua vida, porque você pode se analisar e ver, poxa, eu não estou fazendo nada de errado, mas às vezes você pode estar fazendo e achar que está fazendo a coisa certa, quando às vezes Deus não concorda com você em algumas coisas. Então você vai orar: Deus, me revele, me mostre
Se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que não te agrada, irmãos, Deus ele mostra. Uma vez Deus mostrou algo que eu estava fazendo que eu pensei que não fosse nada demais para o Senhor. Nada demais. Amém? Então, por exemplo, eu tinha uns livros aqui em casa, que eu gosto muito de ler, tinha muitos livros de tudo, então alguns livros, Deus não queria que eu tivesse aqui dentro da minha casa. Então eu tive que dar fim a esses livros. Então, Deus ele fala, porque que ainda não é brecha no mundo espiritual. Amém? Às vezes um mau pensamento é uma brecha, às vezes pensando muito na vida é uma brecha. N coisas pode ser uma brecha quando a gente pensa que não é, mas é. E Deus não quer que a gente dê brecha. Deus quer que a gente permaneça sendo fiel ao Senhor em todos os nossos caminhos. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. É possível, é sim. A gente só não pode dizer, ou nós não podemos dizer o seguinte, jamais pecarei. Isso, pessoa alguma pode dizer isso, jamais pecarei. Mas nós podemos levar uma vida sem pecados. Sim, podemos. Isso não garante que nós iremos pecar um dia, ou fazer alguma bobagem um dia, ou dar alguma brecha um dia, quer seja um pecadão, um pecadão. Existe tamanho de pecado? Existe, depois eu explico sobre isso. Mas perfeito só foi um, Jesus. Amém? Temos nossas imperfeições que podemos consertá-la, colocar no altar diante do Pai e pedir ajuda, e Deus vai nos ajudar. Amém? Deus só não ajuda, irmão. Quem não quer, ajuda mesmo. Quem não quer, vai fazer o quê? Irmão? Amém? Então busquemos em Deus, andarmos na sua presença e usar o nome de Jesus quando for necessário. Deus abençoe, até o próximo vídeo.